técnico Cuca está chegando aqui para o início da entrevista coletiva. Só aquele ok ali das câmeras para a gente iniciar aqui a entrevista do técnico Cuca. Cuca, boa noite. Eu queria que você avaliasse esse ponto que o Atlético leva para casa. Pelas circunstâncias do jogo, você acha que fica de bom tamanho e que o Atlético teve que corrigir? Porque no intervalo você fez 3 mudanças, isso não é tão comum assim. Bem, boa noite. No nosso planejamento, nós tínhamos dois jogos fora de casa muito difíceis e com adversários diretos, que eram o Fortaleza, que se nos ganha, nos passa, e o São Paulo da mesma forma. Então a gente tinha como planejamento, lógico, que vencer, mas se não der, você tem que trazer pontos que o adversário não te ultrapassa. A gente conseguiu, nas 2 partidas, os empates fora de casa, que não são ruins, e agora transfere para dentro de casa 2 jogos decisivos, que na segunda o Botafogo e quinta-feira o Cuiabá, para fechar a última com o Corinthians. Então não é um resultado ruim, né? Nós jogamos para vencer, como sempre, mas devido às circunstâncias do jogo, o empate foi bom. Nós começamos bem o jogo, fizemos o gol, né? E o São Paulo empatou aos 40, virou aos 50. Você vem para o vestiário com um revés, né? Com uma virada no primeiro tempo. Então eu já não estava contente mesmo com 1-1, porque o que acontece? O time do São Paulo, no esquema que ele joga, é muito difícil você ajustar o seu time e querer ter sobra. Se você tiver sobra, eles vão ter sobra também. E como eles estão adaptados a esse sistema com o Rogério, e tem a saída de bola muito trabalhada, já de muitos jogos, você tem um desgaste muito grande. Foi o que a gente teve no primeiro tempo. Então, o que foi a ideia na segunda etapa? Ficar no mano atrás. Não tem outro remédio. Se você quer ter uma marcação forte e a posse de bola, você tem que se expor. E foi o que a gente fez. Jogamos o nosso jogo, não preocupamos com o encaixe do São Paulo. Ficamos no mano mesmo, jogando no campo do adversário. Você tinha que tirar, era a origem da jogada. Daí você não precisa ter uma zaga super veloz. São os jogadores que se posicionam bem, como se posicionou bem o Gemerson e o Hever no segundo tempo. A gente conseguiu ir jogando o time mais para frente, tomando conta territorialmente do jogo, até que a gente conseguiu o empate, né? Acho assim que foi um resultado justo pelo que foi assim o jogo. Boa noite, Cuca. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua estratégia na montagem do time do Atlético. Você mudou novamente o ataque, dando oportunidade para o Ademir, para o Vargas. Eu queria que você falasse um pouco o que você estava esperando e se realmente aconteceu como você imaginava. Aconteceu. A gente teve a velocidade em cima do time do São Paulo, que tinha 3 zagueiros. A gente conseguiu muitas vezes ficar no mano. E o São Paulo tinha um jogador a mais, porque se você quer, já vou repetir o que eu falei agora, se a gente pretendia ter uma sobra, eles iam ter um jogador a mais no meio. E em algum momento do primeiro tempo foi isso que ocorreu. E a gente corrigiu para o segundo tempo, mesmo que corresse um risco ou outro a mais, e a gente ficou sem a sobra, mas tendo um combate também no adversário que não tinha mais a facilidade de sair jogando. Cuca, boa noite. Eu queria que você falasse em relação aos jogadores que não puderam estar hoje aqui no jogo. Nátio Fernandes, Hulk lesionado, Arana. Esses jogadores fizeram muita falta para o Atlético Mineiro nessa reta final de campeonato, por isso que o Atlético está numa condição não tão boa como a torcida imaginava? Não, eles fazem falta, lógico que fazem falta, mas não é esse o tema principal, né? O tema é que nós tivemos uma queda grande em decorrência de diversos fatores, né? Um time que ganhou os títulos que ganhou ano passado tem um plantel para estar muito mais à frente do que está. Eu penso que nós pusemos todas as fichas nossas na Libertadores e nos custou caro, porque quando a gente foi eliminado nos pênaltis na Libertadores, nós atrasamos no Brasileiro.
Então, são riscos que a gente corre, não serve de desculpa, mas foi, no meu entendimento, na parte que eu dirigi, o que aconteceu. Cuca, boa noite, José Paes aqui da TV Gazeta, tudo bem? Vocês ainda tem mais 3 jogos, claro, aí no Brasileirão, Corinthians, Botafogo, Cuiabá, não nessa ordem, mas você já trabalha com um número aí de pontos para garantir uma vaga na Libertadores, ou você vai no jogo a jogo? Vai no jogo a jogo, mas você tem um parâmetro dos outros anos, né, para você analisar, geralmente, quantos pontos que te leva a 5º, 6º lugar. 57, 58, 59, e esse é o número que a gente imagina. Hoje nós temos 52, temos 2 jogos em casa, cada um na sua luta. Botafogo é um adversário direto, Cuiabá luta contra o rebaixamento. Hoje teve uma vitória importante e fecha o último jogo com o Corinthians fora. Ô Cuca, esse início de semana aí, algumas notícias, né? Surgiram que você não ficaria no Atlético, né? Fake. Tudo fake? E o que é a realidade hoje? Para a gente passar para o torcedor do Cuca com o Atlético, se avançou alguma coisa ou não? A realidade hoje do Atlético é que faltam 10 dias para acabar o campeonato. E a gente não pode perder espaço para nada que não seja concentrar, treinar e nos prepararmos para pegar o Botafogo, o Cuiabá e o Corinthians. Depois disso, as coisas vão acontecer ao natural. O Atlético vai virar SAF? Vai? Não sei. Os caras vão querer Cuca, a campanha ruim como está? Também não sei. E são coisas que ocorrem, que vão ser decididas ao natural. Vamos acabar bem. Esse é o pensamento principal nosso. Ô Cuca, eu queria que você falasse um pouco sobre você já falou isso em 2 coletivas, sobre o desempenho de alguns jogadores que ainda está abaixo. E a gente percebe que ao longo do jogo, você ao tempo todo fica chamando a atenção ali para acertar o posicionamento, acertar as coisas, e o Atlético hoje saiu na frente e depois tomou o gol, teve um abatimento. Você acha que isso é a questão psicológica, é a questão realmente que a fase não está boa para alguns jogadores? Não, teve o empate do adversário, eles crescem, a torcida cresce, a virada cresce mais ainda, mas nós tivemos bastante brio para ir buscar um empate, que não é fácil. Não é fácil. O São Paulo armado para o contra-ataque, com a linha de 5 para defender, não é fácil. E a gente foi, dentro da organização, que a gente teve o jogo todo, buscar um empate. Então, hoje a gente tem que comemorar, entre aspas, né, um empate contra um adversário direto na casa do adversário, que se ganha, passa, e é um adversário grande. É tão grande quanto o Galo. Então a gente tem que agora, dentro desse final do campeonato, nos prepararmos o melhor possível para acabar bem e classificado para a Libertadores. Obrigado, Cuca.